Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje, falaremos sobre contato entre condutores eletrizados. Supondo os condutores eletrizados com cargas Q1 e Q2, isolados e com capacidade 1, capacidade 2, respectivamente. Sejam V1 e V2 os seus potenciais, com potencial 1 diferente de potencial 2. Colocando em contato através de um fio de capacidade desprezível, as cargas se redistribuirão devido a uma diferença de potencial, até que os condutores atinjam o equilíbrio eletrostático, cessando o movimento de cargas. Nessa condição, dizemos que os condutores atingiram o mesmo potencial elétrico. Nós vimos, lá no início do ano, uma eletrização que era por contato, em que um corpo tocava o outro. Nesse caso aqui, você está vendo uma eletrização, porém um corpo não está tocando o outro. Você está usando um fio condutor, no qual você vai transportar elétrons de um corpo para o outro. Se um corpo está eletricamente neutro, é porque a quantidade de cargas é igual. De elétrons e prótons é igual. Se eu pego um outro corpo eletrizado, ou ele tem falta de elétrons, ou ele tem excesso de elétrons. Ao botar esse fio de condutor entre esses corpos, você vai buscar uma eletrização no qual o potencial do primeiro seja igual ao potencial de quem? Do segundo. É isso que é uma eletrização entre condutores eletrizados. Considerando, então, o sistema eletricamente isolado, vale o princípio da conservação das cargas elétricas. O que nós aprendemos lá? Isso também é uma definição lá do início do ano. Qual é o princípio da eletrostática para a conservação das cargas? Que é a soma das cargas iniciais é igual à soma das cargas o quê? Final. Se eu peguei um corpo, ele tinha 1 coulomb, e o outro tinha 4 coulombs. 1 com mais 4, 5 coulombs. Houve uma eletrização. No final dessa eletrização, se eu somar a carga do primeiro com a carga do segundo, também tem que dar quanto? 5 coulombs. Ou seja, Q1 mais Q2 é igual à nova carga de Q1 mais a nova carga de Q2. Como Q é a capacidade vezes potencial, então Q1 vai ser capacidade 1 vezes potencial 1 mais capacidade 2 vezes potencial 2, que será igual a capacidade 1 vezes potencial mais capacidade 2 vezes potencial. Por quê? No final da eletrização, observe que quando você faz uma eletrização utilizando um fio condutor, o que ele diz? O potencial final é o mesmo. Então, o potencial de Q1, o novo potencial de Q1 vai ser igual ao novo potencial de Q2. Ou seja, o potencial de Q1 é o mesmo potencial de Q2. De tal forma que o potencial pode ser definido por essa fórmula. Capacidade 1 vezes potencial 1 mais capacidade 2 vezes potencial 2 sobre capacidade 1 mais capacidade 2, que é essa primeira fórmula aqui. Ou potencial pode ser definido como carga 1 mais carga 2 sobre capacidade 1 mais capacidade 2. Estas expressões representam potencial comum entre dois condutores postos em contato. Aí vem exemplos. Dois condutores de capacidade 1, 3 microfarad, e capacidade 2, 2 microfarad, estão eletrizados com cargas Q1, 9 microcoulombs, Q2, 1 microcoulomb, respectivamente. Supondo-se que eles sejam ligados por um fio metálico, determinar, letra A, o potencial do equilíbrio. O que nós sabemos? Que carga 1 vale 9 microcoulombs, que carga 2 vale 1 microcoulomb. Capacidade 1, 3 microcoulombs. Capacidade 2, 2 microcoulombs. Como eu tenho carga e capacidade, eu vou usar essa fórmula aqui, potencial de equilíbrio, o potencial final, aí fica a seu critério. Eu gosto mais de usar potencial VE, que significa potencial de equilíbrio, que vai ser carga 1, 9 vezes 10 elevado a menos 6, Mi vale 10 elevado a menos 6, mais 1 vezes 10 elevado a menos 6 sobre
Mi. 3, né? 3 microfarad. Mi, 10 elevado a menos 6. 2 microfarad. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Deixa eu só apagar isso aqui. Observem, ó, que é 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6. Repeti 10 elevado a menos 6 e fiz, ó, 9 com mais 1, 10. 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6. Repeti, 3 com mais 2, 5. 10 elevado a menos 6 com 10 elevado a menos 6, cortei. 10 dividido por 2, 5 volts. Agora, na B, a nova carga de cada condutor. A nova carga, a carga é definida por quem? Capacidade vezes potencial. Então, a nova carga para Q1 vai ser capacidade 1 vezes potencial de equilíbrio. Capacidade 1, 3 vezes 10 elevado a menos 6, vezes potencial de equilíbrio, que vale quanto? 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, ou 6 microcoulombs. Agora, nova carga para Q2. Q2 vai ser capacidade 2 vezes potencial de equilíbrio. Capacidade 2, 2 vezes 10 elevado a menos 6, potencial de equilíbrio, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, ou 4 microcoulombs. Gente, eu não reparo que meu vizinho aqui tem uma calopsita, ela dando a cantar esse horário aí, vai sair aqui na gravação ela piando, tá? Ela cantando. Olha lá, na segunda questão. Um condutor A com capacidade 1, 2 vezes 10 elevado a menos 9 farad, potencial 1, 120 volts. Está isolado do condutor B de capacidade 2, 8 vezes 10 elevado a menos 9 farad, e potencial V2, 20 volts. Os condutores são ligados por um fio condutor de capacidade eletrostática desprezível e adquirem um mesmo potencial de equilíbrio, que é V. Determine V e as novas cargas dos condutores. Então, o que eu sei? Que capacidade 1 é 2 vezes 10 elevado a menos 9 farad, potencial 1, 120 volts, capacidade 2, 8 vezes 10 elevado a menos 9 farad, potencial 2, 20 volts. Quem é o potencial de equilíbrio? Capacidade 1 vezes potencial 1, mais capacidade 2 vezes potencial 2, sobre capacidade 1 mais capacidade 2. Então, ó, vamos lá. Ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Ó. Então, vamos aqui. Ó. Capacidade 1 vezes potencial 1, 2 vezes 10 elevado a menos 9, vezes 120. Capacidade 2 vezes potencial 2, 8 vezes 10 elevado a menos 9, vezes 20. 2 vezes 20, 240 vezes 10 elevado a menos 9. 8 vezes 20, 160 vezes 10 elevado a menos 9. 240 mais 160, 400 vezes 10 elevado a menos 9, sobre quem? 10 elevado a menos 9. Quartos zeros, ó. 40 dividido 1 por 1, 40. 10 elevado a menos 9, cortei. Deu quanto? 40 volts. Quem é nova carga 1? Capacidade 1 vezes potencial de equilíbrio. Capacidade 1, 2 vezes 10 elevado a menos 9, vezes 40. Aí você tem, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 9 vezes 40, vai dar quanto? 80 vezes 10 elevado a menos 9, ou 80 nanocoulomb. Capacidade 2, 8 vezes 40, vezes 10 elevado a menos 6, 8 vezes 40, 320. Deixa eu só dar uma conferida. Aqui, gente, perdoe-me, não é 10 elevado a menos 6 não, tá? É 10 elevado a menos 9. 8 vezes 40, 320, vezes 10 elevado a menos 9, que vai dar 320 nanocoulomb. Isso aqui é 8 vezes 10 elevado a menos 9, que vai dar 320 vezes 10 elevado a menos 9. Desta forma, eu quero os exercícios da página 581. As questões são 1, 2, 3, 4 e 5. A todos, uma boa aula.